estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para a nossa aula de língua portuguesa, aula de língua portuguesa do terceiro ano. Convido vocês aí da casa de vocês e eu daqui do estúdio para nós interagirmos nesta aula de língua portuguesa. Para isso é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos a partir de agora. Por isso, convido vocês também a irmos para o nosso quadro. Na aula de hoje, nós iremos estudar um pouco mais sobre concordância entre gênero e número, ou seja, a concordância nominal. Nós já começamos a estudar este conteúdo em aulas anteriores. Vamos retomar este estudo trazendo alguns outros elementos que nos ajudarão a compreender melhor a concordância entre gênero e número, ou seja, a concordância nominal. A habilidade que nós iremos desenvolver com esta aula é a de identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre substantivo e adjetivo, ou seja, concordância no grupo nominal. E quais são os objetivos desta aula? O primeiro dos nossos objetivos é o de estudar a concordância entre gênero e número, ok? É um dos objetivos, estudar a concordância entre o gênero masculino e feminino e o número singular e plural. Claro que veremos outros elementos também que colaboram nesta concordância. Também observar como a concordância altera as frases. Isso mesmo, a concordância ela pode alterar uma frase e nós vamos observar isto aqui na aula. E um terceiro objetivo é o de analisar a concordância em textos, ok? Sairemos da teoria para a prática, observando como isso acontece em textos. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Se perguntem, o que é concordância? Será que vocês já sabem? Eu acredito que sim, até porque nós já começamos a estudar este conteúdo em aulas anteriores. Você sabe o que é gênero e número na língua portuguesa? Você sabe o que é gênero e número na língua portuguesa? Bem, eu já dei uma dica ali no comecinho, ok? Gênero masculino e feminino e número singular e plural, mas nós vamos ver isso um pouco mais aprofundado, tá bom? Você já utilizou corretamente a concordância entre gênero e número? Eu acredito que sim, mesmo que involuntariamente, mas vocês já conseguiram utilizar corretamente a concordância entre gênero e número, ok? O que nós estamos fazendo, estudando, claro, é fazer isso não involuntariamente, mas voluntariamente. Fazer sabendo o que se está fazendo. É esse o grande objetivo, não só dessa aula, mas de todas as aulas. Você sabe como acontece a concordância? Eu acredito que já saibam, mas nós vamos aprofundar um pouco mais agora. Mas antes, vamos para o nosso projeto de leitura, tá bom? O texto dessa semana é o Juju Balândia. Bem, é importante que vocês façam uma leitura silenciosa, tá bom? Antes de fazer uma leitura em voz alta. Na verdade, se precisar fazer 1, 2, 3, 4, quantas leituras silenciosas e também em voz alta forem necessárias. Por quê? Isso ajudará a vocês a adquirirem fluência na leitura, tá bom? Lerem de forma fluente, ok? Esse é o grande objetivo do nosso projeto de leitura.
Por isso que nós, professores, durante a semana inteira, insistimos com vocês para que façam a leitura do texto, tá bom? E na nossa aula não será diferente, convido vocês para juntos lermos, vocês aí da casa de vocês, eu aqui do nosso estudo, tá bom? Então, o texto Jujubalândia. Texto 2, vamos lá? Jujubalândia. Era uma vez um reino chamado Jujubalândia, um lugar onde as montanhas eram feitas de sorvetes e creme, as casas eram feitas de doce e os rios de chocolate. Os carros eram carrinhos de supermercado. O sol era de ovo e a lua era de mel. As avós de Jujubalândia estavam sendo raptadas por uma bruxa chamada anoréxica. Ela foi transformada em bruxa por uma maldição que fez com que ela ficasse com ódio da comida e das avós cozinheiras do reino. O plano de anoréxica era derreter Jujubalândia e fritar as avós em azeite fervendo. Após muito medo e confusão em Jujubalândia, a bruxa anoréxica foi derrotada. As avós conseguiram fazê-la engolir a receita mágica, que era feita de coisa que ela nunca havia experimentado: maçã do amor, beijinho e sonho. E assim, depois de beber a receita mágica, a bruxa se transformou numa linda princesa e o reino voltou a ser um lugar feliz. Para comemorar a vitória do bem, o rei convidou a todos para uma grande festa em seu castelo. Que história maravilhosa, né? A bruxa vivia sob uma maldição, né? E para essa maldição acabar, ela precisou comer várias coisas que ela nunca havia experimentado na vida, ou seja, coisas boas. Que coisas boas eram essas? Maçã do amor. Maçã já é boa por si só, e sendo do amor, melhor ainda. Beijinho, que todos gostamos. E sonho, quem é que não tem bons sonhos? Quem é que não tem sonhos bons? Sonha coisas boas, deseja coisas boas. E assim, essa maldição se desfez e as avós que eram perseguidas pela bruxa anoréxica foram libertadas. Uma belíssima história, um conto maravilhoso que, como o nome já diz, é maravilhoso, né? Um texto maravilhoso para lermos. Mas vamos continuar com a nossa aula e nós vamos recordar as aulas anteriores sobre a concordância nominal. Volto a dizer, nós já começamos a estudar, vamos dar continuidade a este estudo. Concordância nominal, o que é? O que é a concordância nominal? Bem, concordância nominal é a relação que se estabelece entre as classes de palavras e os nomes substantivos e adjetivos, ok? Entre as demais classes de palavras que estão dentro do texto, ok? É assim que se dá a concordância. As classes de palavras com essas duas classes de palavras aqui, que são os nomes substantivos e adjetivos. É o que faz com que substantivos concordem com pronomes, numerais, adjetivos, artigos, preposições, conjunções, dentre outros, né? Exemplo, quando eu digo assim: estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Neste caso,
pronome, numeral e adjetivo concordam com o substantivo. Ok? Qual é o substantivo? Obras. Estas e não estes. Ok? Por quê? Estas 3 obras. Obra é feminino, então estas concorda com obra porque não está estes. Porque se fosse estes, o estes seriam masculinos. Mas o estas também é feminino. Então é estas feminino e obras feminino. Tá bom? Estas e não estes, obras, pronomes que está no plural. Tá bom? Também está no plural. Estas, mais de uma, obras, mais de uma. Ok? Já que a oração, ou seja, a frase, refere que são 3 e não apenas uma obra maravilhosa, tá bom? Estas 3 obras. Então, tudo tem que estar no plural. Por quê? Porque são 3. Sempre que está no plural é mais de uma. Se for 2, já é plural. Se for 3, é plural, como está acontecendo aqui. Se for 10, 1000, 100, 1 milhão, 2, 3, 1 bilhão, não importa. É mais de uma, é sempre plural, tá bom? E por que maravilhosas e não maravilhoso? Porque o substantivo está no plural e também no feminino, ok? Ou seja, tudo muito bem combinado. Maravilhosas, tá bom? 3 maravilhosas, ou seja, está no plural. E estas, feminino, 3 obras feminino, maravilhosas, não pode ser maravilhoso, tá bom? Maravilhoso ou maravilhosos estaria no masculino, então não pode. Está tudo no feminino e tudo no plural. E assim a concordância está acontecendo nesta frase. Está tudo muito bem organizado, concordando, tá bom? E como acontece a concordância nominal? Bem, em uma frase, quando o substantivo é acompanhado por outros termos, é necessário que haja concordância entre eles. Isto é, os termos que acompanham o substantivo devem estar de acordo com ele em gênero, masculino ou feminino, e número, singular e plural. A regra mais comum na língua portuguesa a respeito do gênero e do número dos substantivos é a de terminação das palavras de acordo com essas características, tá bom? Geralmente, a palavra que, para a gente diferenciar se está no masculino ou no feminino, é só olhar o final da palavra. Por exemplo, quando eu digo assim, menino, estou falando menino, gênero, masculino. E quando eu digo menina, o A está indicando que o gênero é feminino. Ou seja, só muda a última letra da palavra. A mesma coisa acontece no singular. Quando eu digo assim, caneta, estou falando de uma caneta. Mas se eu acrescentar o R lá no final da palavra, ficará canetas. Ou seja, estou falando de mais de uma caneta. Nós temos aqui, olha só, singular, O no masculino e A no feminino, e plural, Os no masculino e As no feminino. E agora nós vamos ver outros exemplos. Meu filho é bonito. Nós temos aí o pronome meu, pronome possessivo, substantivo filho, mais o verbo é, tá bom? Que é do verbo ser, né? E o adjetivo bonito que está dando qualidade ao substantivo filho, tá bom? Caso o substantivo da frase passe para o feminino, os termos que acompanham terão que fazer a mesma transição, passar para o feminino, para que haja concordância nominal. Veja, minha filha é bonita. O que é que mudou aqui? Pronome, substantivo, filha, que é o principal da frase, né? Mudou, então mudou o pronome. O verbo ficou o mesmo, porém o adjetivo também mudou, tá bom? Saiu de bonito masculino para bonita no feminino.
Então, nós temos aí mais uma vez pronome, substantivo, verbo e adjetivo. O mesmo acontece se alterarmos o número do substantivo, do singular para o plural. Por exemplo, sai daqui, ó, minha filha é bonita. Tem uma filha e ela é bonita. Minhas filhas são bonitas. E aqui mudou tudo, inclusive o verbo, tá bom? Substantivo ganhou um S, o pronome ganhou um S, o verbo mudou aqui de é para ação, porque saiu do singular para o plural também, e o bonita ganhou um S e foi para bonitas. Então, minhas filhas são bonitas. Pronome mais substantivo, mais verbo, mais adjetivo. E nas cores, como é que isso fica? Bem, a concordância envolvendo cores gera muitas dúvidas. Na regra geral, as cores devem concordar com o substantivo, a que se referem quando são variáveis. É o caso de a mochila é amarela, tá bom? Os lençóis são azuis. Então, o azul mudou, perdeu o L, ganhou o IS porque passou para o plural. Ele não é azul. Eu não posso dizer, os lençóis são azul, não. Os lençóis são azuis. A mochila é amarela. Se a mochila amarela fosse no plural mais de uma, seriam as mochilas são amarelas, tá bom? Caso o nome da cor faça referência a um substantivo, laranja, rosa, etc., a cor é invariável. Por exemplo, as mochilas são laranja, ok? Os lençóis são rosa, tá bom? Caso o nome da cor faça referência a um substantivo, tá? Seja laranja ou rosa no caso aqui, a cor é invariável, tá? Por quê? Eu sei que laranja é a cor, mas eu também tenho uma fruta com o nome laranja, tá bom? Eu sei que rosa aqui é uma cor, mas eu também tenho uma flor por nome de rosa, tá ok? Então essas são as variações que nós utilizamos quando tratamos de cores. Vamos ver em um texto? O texto é uma ideia toda azul. Convido vocês para lermos aí o texto, tá bom? Da Mariana Colasanti, tá bom? Vocês vão ler daí e eu vou ler daqui, vamos ler juntos, tá bom? Bem, vamos lá. Uma ideia toda azul. Um dia, o rei teve uma ideia. Era a primeira da vida toda e tão maravilhosa, e tão maravilhado ficou com aquela ideia azul que não quis saber de contar aos ministros. Desceu com ele para o jardim, correu com ela nos gramados, brincou com ela de esconder, entre outros pensamentos, encontrando-a sempre com igual alegria. Linda a ideia dele, toda azul. Brincaram até o rei adormecer encostado numa árvore. Foi acordar tateando a coroa e procurando a ideia para parecer o perigo. Sozinha no seu sono, solta e tão bonita, a ideia poderia ter chamado a atenção de alguém. Bastaria esse alguém pegá-la e levar. É tão difícil roubar uma ideia, quem jamais saberia que já tinha dono? Com a ideia escondida debaixo do manto, o rei voltou para o castelo, esperou a noite. Quando todos os olhos se fecharam, saiu dos seus pensamentos, atravessou salões, desceu escadas, subiu degraus até chegar ao corredor das salas do templo. Portas fechadas e o silêncio. Que sala escolher?
Diante de cada porta, o rei parava, pensava e seguia adiante até chegar à sala do sono. Abriu. Na sala, acolchoada, os pés do rei afundavam até o tornozelo. O olhar se embaraçava com gases, cortinas e véus pendurados com teias. Sala de quase escuro, sempre igual. O rei deitou, a ideia adormecida na cama de marfim. Baixou o cortinado, saiu e trancou a porta. A chave prendeu no pescoço em grossa corrente e nunca mais mexeu nela. O tempo correu seus anos, ideias o rei não teve mais, nem sentiu falta, tão ocupado estava em governar. Envelhecia sempre, sem perceber, diante dos educados espelhos reais que mantinham a verdade. Apenas sentia-se mais triste e mais só, sem que nunca mais tivesse tido vontade de brincar nos jardins. Só os ministros viam a velhice do rei. Quando a cabeça ficou toda branca, disseram-lhe que já podia descansar e o libertaram do manto. Posta a coroa sobre a almofada, o rei logo levou à mão a corrente. Ninguém mais se ocupa de mim, dizia atravessando salões e descendo escadas, caminho das salas do templo. Ninguém mais me olha. Agora posso buscar minha linda ideia e guardá-la só para mim. Abriu a porta, levantou o cortinado. Na cama de marfim, a ideia dormia azul como naquele dia jovem, tão jovem, uma ideia menina. E linda, mas o rei não era mais o rei daquele dia. Entre ele e a ideia estava todo o tempo passado lá fora, o tempo todo parado na sala do sono. Seus olhos não viam na ideia a mesma graça. Brincar não queria parado na sala do sono. Brincar não queria nem rir. Que fazer com ela? Nunca mais saberiam estar juntos como naquele dia. Sentado na beira da cama, o rei chorou suas duas últimas lágrimas, as que tinha guardado para a maior tristeza. Depois baixou o cortinado e deixou a ideia adormecida. Fechou para sempre a porta. A chave prendeu no pescoço em grossa corrente e nunca mais mexeu nela. Uma bela história, não é? Aquilo que o rei guardou, depois ele não conseguiu retomá-la. Bem, mas vamos continuar aqui e vermos como acontece a concordância, tá bom? Bem, no trecho, uma ideia o rei teve, um dia o rei teve uma ideia, era a primeira da vida toda, e tão maravilhado ficou com aquela ideia azul que não quis saber de contar aos ministros. Desceu com ela para o jardim, correu ela nos gramados, brincou com ela e de esconder, entre outros pensamentos, encontrando-a sempre com igual alegria. Linda ideia dele, toda azul. Onde está a concordância aí? Aos com ministros, tudo no plural, nos com gramados, tudo no plural, e outros com pensamentos, tudo no plural. Tá bom? Outro trecho, temos aqui, ó. Como naquele dia jovem, tão jovem, a ideia menina e linda, mas o rei não era mais o rei daquele dia. Entre ele e a ideia estava todo o tempo passado lá fora, o tempo todo parado na sala do sono. Seus olhos não viam na ideia a mesma graça. Brincar não queria nem rir. Que fazer com ela? Nunca mais saberiam estar juntos como naquele dia. Então nós temos a concordância entre daquele e dia, tá bom? Entre o e tempo e entre na e sala, tudo no singular. Nosso tempo está correndo, mas vamos aqui
fazer algumas atividades, ainda dá tempo. Questão número 1. Complete as frases com a forma apropriada entre parênteses. Nós temos aqui 4 frases. Espaço, carros estavam limpos. O que é que eu vou utilizar aqui? Será que é os carros estavam limpos ou os carros estavam limpos? Fui à padaria. Eu fui à padaria. Será que a padaria era amarela ou a padaria era amarelas? Nós temos aqui também os azuis eram meus. Será que é os bombons azuis eram meus ou os bombons azuis eram meus? Azuis eram meus. A camisa é minha. Será que é a camisa verde que é minha ou a camisa verde que é minha? Vamos para a resposta, porque o nosso tempo está curto. Então os carros estavam limpos. Fui à padaria amarela. Os bombons azuis eram meus e a camisa verde é minha. Questão 2. Assinale a alternativa que preenche a forma adequada às lacunas. Vejam aí, ó. Seguem minhas poesias. Dou a para você. Mordi várias. Será que é segue as? Seguem as minhas poesias. Será que é essa? Dou as mãos para você. Ou dou a mão para você. Será que eu mordi várias maçãs? Então será que é a letra A? Ou será que é a letra B? Segue as minhas poesias. Dou a mãos para você e mordi várias maçãs. Ou será que é a letra C? Seguem as minhas poesias, dou a mão para você e mordi várias maçãs. Está no plural, então, seguem as minhas poesias, dou a mão para você, mordi várias maçãs. Resposta correta, voltar aqui, letra D, ou perdão, letra C, tá bom? Letra C, as, mão e maçãs. E o que estudamos na aula de hoje? Nos questionamos sobre a concordância nominal, fizemos a leitura do texto Jujubalândia, vimos o conceito de concordância nominal, observamos exemplos de concordância em frases, fizemos a leitura do texto Uma Ideia Toda Azul e realizamos atividades sobre o conteúdo estudado. Ok? E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau para vocês, um abraço.